Muito bem-vindo, como sempre, Antônio Lavareda. Nós estamos a pouco mais de 5 meses do primeiro turno e, pela primeira vez no ano, o Índice CNN, o agregador de pesquisas que foi desenvolvido pelo IPESP Analítica, registra 2 movimentos simultâneos das curvas de aprovação e desaprovação de Lula. O saldo segue negativo, está em 3 pontos, ou seja, mais brasileiros desaprovam o trabalho do presidente, mas Lula viu tanto a curva da aprovação aumentar mais 1 ponto, quanto, paralelamente, a da desaprovação diminuir 1 ponto. É o que já vai vir para a nossa tela. E aí te pergunto, Lavareda, o Brasil tem histórico de recuperação da imagem do governo em momento de ano eleitoral, mas a questão é, esse processo demorou ou não para, ele acabou não demorando para engatar neste ano de 2026? Isso não costuma acontecer mais precocemente? O quanto que ainda há tempo para esse movimento dar perspectiva à reeleição de Lula? Boa tarde, Yuri. Boa tarde a todos que nos assistem. Esse movimento, como você disse, Yuri, é um pouco diferente do que se registrou em outros governos, vale dizer, em outras presidências da República. Em geral, e sobretudo quando os presidentes, os incumbentes eram candidatos à reeleição, esse movimento foi ascensional, ou seja, a elevação da aprovação e, como tal, dos saldos positivos, foi ascensional desde o início do ano e, de certa forma, regular. Não houve grandes oscilações. Mas, no caso do governo Lula, nós observamos um declínio que se acentuou até maio desse ano em relação ao patamar em que se encerrou o saldo no ano anterior, como o gráfico que você apresenta nos mostra. E o que é que tem? E o que é que explica isso? E, obviamente, os fatos, mas não apenas os fatos. O espectador, para melhor compreensão, nós devemos entender que os fatos que se dão, as políticas públicas, os problemas, as crises e tudo mais, eles são observados, são processados pelo eleitor, pelo cidadão, em suma, dentro de uma espécie de túnel quadrático. O que é que eu quero dizer? Um quadrático, 4 lados, por óbvio, e cada um desses lados tem um papel nessa percepção. E que lados são esses? Em primeiro lugar, a experiência pessoal. Então, por exemplo, o cidadão vê o desenrola, então ele tem a experiência, ele é alvo ou não daquela política pública e ele vai usufruí-la ou não e ter uma posição sobre isso. De outro lado, você tem o noticiário, como é que está o enquadramento da política pública, do desenrola, etc. De outro lado, você tem os ataques, a crítica, a propaganda negativa. E de outro lado, e muito importante para os governos, a comunicação governamental, em outras palavras, a propaganda. E, Yuri, quem ligar a televisão hoje, de alguns meses para cá, vai ver que a propaganda do governo federal, que era bastante escassa, está frequente e reiterada nessas principais políticas públicas. Melhor demonstração disso, Yuri, é o Desenrola. O Desenrola, até agora, foi utilizado, teve adesão efetiva de 1,5 milhão, grosso modo, de brasileiros. Pois bem, 1,5 milhão é 1% apenas do eleitorado brasileiro, mas o programa já tem um impacto muito mais efetivo, um impacto bastante substancial, contribuindo para a melhoria da aprovação do governo, Yuri. Já que você deu essa deixa, Lavareda, então vamos trazer dados de 2 institutos que vão nos ajudar a explicar isso. Tanto Datafolha quanto Quest vão nos ajudar nesta missão para explicar esses movimentos a partir da percepção do eleitorado sobre 2 medidas anunciadas pelo governo. Uma, no primeiro caso, o Lavareda já fez menção, o novo desenrola, a expectativa de que este novo desenrola vai ajudar a economia do país. No segundo, a aprovação do fim da taxa das blusinhas, daquela que ficou conhecida assim. Nesses 2 casos, Lavareda, a gente vê mais de 70% de aval da opinião pública. Mas eu me pergunto, ou melhor, eu te pergunto, se no caso do desenrola há risco dessa expectativa acabar sendo frustrada, que foi o que aconteceu, de certa maneira, com a isenção do imposto de renda para quem ganha R$5 mil. Aqui já estão os 2 gráficos na tela. Do lado esquerdo, a percepção de que o desenrola para mais da metade vai beneficiar muito ou vai beneficiar um pouco a economia. E do lado direito da tela, 73% dizendo que o governo agiu certo ao pôr fim à taxa das blusinhas, Lavareda.
Começando pelo desenrola, Yuri, vamos dar uma olhada nisso. O programa veio em função de uma realidade que também outro dado da pesquisa identificou, que era o seguinte: você tinha 47% da população endividada com bancos financeiros, cartão de crédito, dívida desse tipo, basicamente financeiras. E desse percentual, desses endividados, 62% estavam em atraso, estavam inadimplentes, em suma. Então, o programa aparece para facilitar a vida dessas pessoas. Obviamente, com o passar do tempo, os juros altíssimos praticados no Brasil, por vários motivos que nós não vamos abordar aqui, poderão levar, provavelmente levarão brasileiros novamente, mesmo resolvendo suas dívidas a atuar no programa, levarão à inadimplência, um bom número de brasileiros, porque a causa estrutural tem a ver, sobretudo, com o patamar elevado dos juros. Mas, de imediato, nos próximos meses, digamos, isso dá um alívio substancial. E lembrar que nós estamos numa temporada eleitoral, estamos distantes 4 meses da eleição. Então, é um programa que tem consequências efetivas do ponto de vista do sentimento, do mood da população. No que concerne à taxa das blusinhas, os números dessa pesquisa, dessa mesma pesquisa do Nexus, do Instituto Nexus, são impressionantes, Yuri. Vê só, compraram em sites internacionais no ano passado 50% dos brasileiros. 50% dos brasileiros. É um número que me surpreendeu. Não sei se surpreende a você. É um número importante. Então, a aprovação das taxas das blusinhas é elevada e haverá, a pesquisa mostra, consequências palpáveis. 12% dos entrevistados disseram que vão comprar mais, passar a comprar mais produtos internacionais. E 16% disseram que vão voltar a comprar produtos que tinham deixado de comprar. Então, você veja, 28% é quase 3 em cada 10 eleitores positivamente impactados por uma medida governamental que, na verdade, Yuri, vem retificar o que, de certa forma, pode ser considerado um equívoco da criação dessa taxa lá atrás. Yuri, se o governo tivesse feito uma bateria de focus group, não precisava nem muitos, com 2, 3 focus groups, ia ter identificado à época que a medida era apenas desastrosa, Yuri. Pois é, falando em retificação, muito obrigado por me corrigir, Lavareda. Esses dados são do BTG Nexus nesse quesito ali do fim da taxa das blusinhas. Me equivoquei no nome do instituto, mas também vai ter dados depois da Genial Quest. Mas, Lavareda, a gente está tratando deste movimento, né, que ocorreu em paralelo, essas medidas do governo, o anúncio dessas medidas ocorreu em paralelo à principal crise vivida pela pré-campanha de Flávio Bolsonaro, que é, neste momento, o principal adversário de Lula e tem sido desde que foi colocado como pré-candidato do PL. Você vai nos trazer outro recorte do Datafolha que mostra o impacto na imagem do senador quando vieram a público as mensagens em que ele tratava do financiamento do filme Dark Horse com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Já está na tela ali. 64%, aqui arredondando, 64%, estamos falando de 2/3 achando que ele agiu mal e 25%, 1/4, achando que ele agiu bem nesse episódio, Lavareda. Olha, Yuri, essa mesma pesquisa tem um outro dado que foi mais explorado pela mídia, que dizia assim, 88% dos eleitores de Flávio dizem que ele deve continuar a ser candidato independentemente desse episódio. Eu selecionei, né? Nós selecionamos esse gráfico para trazer, porque isso mostra que uma maioria impressiva da opinião pública não percebeu com bons olhos essa aproximação estranha para muitos, e até hoje, inclusive para alguns dos seus correligionários do candidato Flávio Bolsonaro, entre ele e o banqueiro Vorcaro. Então, veja uma coisa, 64%. Relacionando com os 88, as pessoas, a maioria das pessoas, dos analistas, olhou os 88 como se fosse algo tranquilo para o candidato, esquecendo de avaliar que aqueles 12% que ficam faltando para os 100% dos seus eleitores, que são 43% naquela pesquisa, significam 5% do eleitorado total. Pois bem, Flávio Bolsonaro, se perdesse esses 5% no segundo turno,
recuaria para apenas 38% e a margem de vitória no momento da pesquisa do presidente Lula sobre ele se alargaria para 9 pontos, Yuri. Seria de 47 a 38. Então, isso foi bastante negativo e é um episódio, é um tema que não evaneceu. Ele foi substituído agora como foco de atenção pela determinação, pela classificação de PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas, mas, como eu disse, ele evaneceu. Ele meio que se escondeu um pouco, mas poderá voltar à ribalta esse tema, Yuri. E é uma coisa que promete, eventualmente, voltando, criar mais problemas para a candidatura do senador. Pois é, eu ia falar exatamente isso. Nada como um dia após o outro, Lavareda, em especial em campanhas, ou no caso, né, pré-campanhas, mas em processos eleitorais, porque nesta semana Flávio Bolsonaro foi aos Estados Unidos, fez postagem de foto com Donald Trump, com J.D. Vance e com Marco Rubio, que acabou se tornando um personagem importante, porque logo depois dessa viagem, assim que pisou aqui no território brasileiro, Flávio Bolsonaro, houve o anúncio da parte dos Estados Unidos justamente de classificar PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. E aí, agora sim, o dado da Quest que a gente traz, que é de novembro de 2025, mas que ainda tem a sua validade, com 73% dos brasileiros dando apoio a esta medida. 7 em cada 10 brasileiros dando apoio ao que fez os Estados Unidos e, de certa forma, o que a gente tem percebido, Lavareda, é que Flávio Bolsonaro quer colher os louros, render frutos para a sua pré-campanha justamente depois deste revés, Lavareda. Ô Yuri, uma análise equilibrada, isenta dos fatos, nos diz que esse movimento, a curto prazo, a preço de hoje, foi bastante exitoso. Esse movimento dos irmãos Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, sobretudo, que estava nos Estados Unidos articulando isso, juntamente com o jornalista Paulo Figueiredo e do próprio candidato. Foi exitoso, deslocou o foco, ocupou as manchetes, colocou o governo Lula, ou seja, o governo do seu principal oponente, que é o presidente Lula, colocou numa certa defensiva num primeiro momento, ou seja, uma manobra tática muito bem levada a efeito. Todos devemos reconhecer isso. Agora, passado o primeiro momento, os primeiros momentos, virão as análises técnicas. Boa parte dos especialistas na questão da segurança já levantam, já fazem ressalvas, já começa a haver um coro do mundo econômico de preocupações em relação às consequências disso para o setor bancário, para investimentos eventuais na economia brasileira. Ou seja, isso tudo pode nos levar numa direção que, eventualmente, essa adesão da população, que, como você bem lembrou, não deve ter mudado de novembro para cá, essa posição, que foi, inclusive, acompanhada pelos outros candidatos de direita, vale dizer, mas essa posição pode ser, digamos, essa posição maciçamente favorável pode ir sendo ponderada, digamos, mitigada por outras considerações. Mas, de qualquer forma, nesse momento, foi um gol do candidato, tentando, obviamente, substituir uma agenda que lhe era fortemente negativa, como nós vimos na tela atrás, mas que eu lembrei, que eu alertei, que não é alguma coisa definitivamente afastada. O Flávio Bolsonaro ainda não atravessou, no que concerne ao caso Master, o nosso Estreito de Hormuz. Yuri, ele continua transitando. E, para encerrar meu comentário, eu devo chamar a atenção, pelo menos a mim causou até uma certa surpresa, o nível de contundência da nota do governo federal, que já colocou um problema nos pés do candidato. Por que colocou um problema? Porque ele foi acusado nessa nota, a nota está no terceiro parágrafo, Yuri, que vocês já mostraram aí na programação da CNN. Alude a falsos patriotas envolvidos com crime organizado. Ou seja, em outras palavras, o governo brasileiro disse que Flávio Bolsonaro está envolvido com o crime organizado. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos, Yuri.
E haja capítulos até chegar o dia 4 de outubro, o primeiro turno das eleições deste ano. Nessa jornada toda, nesta novela, romance, como cada um queira classificar, nesta série de streaming, cada um com seus gostos, teremos sempre a companhia de Antônio Lavareda, sociólogo, cientista político e maior especialista em eleições no Brasil. A cada 15 dias, o quadro Índice CNN traz análise aprofundada da disputa política, baseada em dados, ferramentas e estatísticas, como nosso agregador de pesquisas que foi desenvolvido pelo IPESP Analítica. E isso é só o começo, tem muito mais pela frente. Lavareda, até a próxima. Te encontro em junho. Até a próxima, Yuri.